A gente falar quando que foi o primeiro jogo. Reuniu essa galera e para treinar essa galera também. No 80, né? Sim. Tudo a começar. Tá ótimo, né? Que bom, a prefeitura ajuda até agora para nós. Sim. Era muito longe para a gente, então não conseguíamos atender muito e era muito perigoso naquela época, estava muito isolado, então até tivemos assalto com o pessoal nosso. Então o primeiro jogo de rugby em Curitiba foi na Itupava, o campo ainda existe lá, o campo que o Positivo tem dentro do colégio, foi naquele campo que foi o primeiro jogo aqui. E eu perguntei contra quem vocês vão jogar este fim de semana. E todos me olharam assim, ficaram bravos comigo. Que foi? Mas foi um jogo extremamente leal dos dois lados. Ele dá um tapinha, vai pra frente. Bem-vindos e bem-vindas ao TryCast, o podcast onde a gente celebra o rugby, a união em prol desse esporte e muito mais. Eu sou Adelaide Leão, sou jornalista, radialista. Eu sou Eike, treinador principal do Curitiba Rugby. E esse é o nosso primeiro episódio. A gente está muito feliz de estar aqui, não tá, Eike? Tá feliz demais. Numa parceria, exato, primeiro episódio, numa parceria do Curitiba Rugby com a Faculdade Inspirar e os nossos apoiadores Rugby Hookers, Raposa Outlet e Clínica Vita. Realizando esse sonho de criar mais um canal, mais uma rede onde podemos compartilhar o rugby e todos os valores que esse esporte carrega e que transformam vidas, né, Kay? Está ótimo, né? Primeiro podcast do Curitiba Rugby. Uma coisa nos sonha demais, nos falando demais. A gente como inspirar universitário nos arruma isso a primeira vez. Tá ótimo, né? Aí, estamos muito felizes aqui, ó. E os nossos apoiadores também têm descontos especiais para você que está acompanhando o nosso primeiro episódio. 10% de desconto em todo o site do Rugby Hookers e no Raposa Outlet, 20% de desconto em todas as chuteiras. Tem cupom de desconto, então, ó, Curitiba Rugby 20 para o Raposa Outlet nas chuteiras e Curitiba Rugby 10, o desconto em todo o site do Rugby Hookers. Então vamos começar, gente? Vamos começar porque o nosso primeiro episódio é sobre histórias. Histórias que moldaram o Curitiba Rugby, que em 2024 completa 41 anos. Isso também a gente vai confirmar hoje. E para contar essa história, a gente convidou ninguém mais, ninguém menos do que os próprios fundadores do time, Lalo Lagarrigue e Mauro Calegari, Maurinho, para estarem aqui com a gente. Também temos o atual presidente do Curitiba Rugby, Gabriel Cristino, mais conhecido como Pateta, que desde 2022 está à frente do clube. Sejam muito bem-vindos, queridos Mauro e Lalo. É um prazer ter vocês aqui com a gente nesse primeiro episódio. Obrigado, é um prazer para mim também. E me encontrar com todos esses queridos amigos. Participamos de muitas coisas e então é uma emoção para mim, uma emoção muito grande. Uma história de vida, mais de 40 anos aqui reunidos. Olha, um prazer estar aqui. Obrigado. Que bom, prazer todo nosso. Lalo, você tem uma sotaque para lá? Você é brasileiro? Será que fazem muito essa pergunta? Ai, gente, muito bom. E vocês já tinham promovido esse encontro, assim, vocês dois, para contar essa história dessa forma, que é oficial, é a primeira vez? Acredito que não, mais de 40 anos de história, né? 40 anos, temos muita coisa para contar e a gente vai tentar fazer um resumo muito simples daquilo que passamos. Muito bom. Só das coisas contáveis, né? Não vai contar tudo. Não, lógico. Eu já dei uma pesquisada, eu sei que tem muita história aí que eu já ouvi falar, que eu li um pouquinho aqui na internet, mas vocês se encontraram aqui no Brasil, em Curitiba mesmo. Eu vou te contar, porque essa é uma história de... O Curitiba Rugby Club nasceu por uma casualidade. No 81, no escritório que eu trabalhava, de Gustavo Gama Monteiro, contrataram uma arquiteta, Mônica Calegari, esposa do Mauro, e conversando, eu comentei de que eu tinha sido jogador de rugby
E ela me falou, "Oh, meu marido também." Eu não podia acreditar, porque aqui no rugby, né, faz 40 anos, era completamente desconhecido. Eu falei, não, você está enganado. Não, não, meu marido é jogador de rugby. E ela foi para casa, outro dia me liga, olha, meu marido te convidou para almoçar em casa, disse, ele nem te conhece, mas me falou, como jogador de rugby, ele é meu amigo. E assim começou o clube, no 81. Olha só, que legal, que legal. Mauro, você já jogava rugby aqui no Brasil também? Comecei uns 5 anos, mais ou menos, antes disso. 6. Com 15 anos, eu iniciei na Escola Técnica Federal de São Paulo, meu segundo grau, 74. Vindo do primeiro grau, onde eu jogava handebol e basquete, jogos já um pouco de contato, como handebol, né? Entrando no colegial, procurava também alguma coisa da mesma linha, né? Não conhecia o rugby, não tinha handebol na Escola Técnica Federal de São Paulo, e encontrei o rugby que treinava numa quadra de cimento. Eu fazia escola de manhã, o rugby treinava à noite, e meados ali de março, um mês mais ou menos depois do início das aulas, por coincidência, o mesmo ano que eu conheci a Mônica, em fevereiro, no carnaval, um mês depois de estar namorando com ela, entrei na escola técnica, conheci o rugby em março e comecei no juvenil aos 15 anos, fiz 16 anos em junho desse mesmo ano. Fiquei 3 anos no juvenil. Já durante o juvenil já fui convidado para completar o time adulto, cheguei a capitão no time juvenil por 3 anos seguidos. Participamos dos campeonatos da Prefeitura de São Paulo, a escola técnica foi comigo capitão 2 anos desses 3 campeão e um vice-campeão, quando decidimos nos pênaltis o campeonato. Aí passei para o time, definitivamente para o time adulto, ao completar 18, e na sequência também me tornei capitão do time adulto da Federal, onde fiquei jogando até me casar em 80, mesmo depois de ter me formado em 77. Eu continuava indo a São Paulo para ver aí já noiva, né? E todos os finais de semana, mesmo sem treinar, quando tinha jogos em São Paulo, eu aproveitava a visita à noiva e jogava pela Federal. Aí parei de ir a São Paulo a partir de fevereiro do 80, quando casamos e mudamos definitivamente. Eu já trabalhava em Curitiba desde janeiro de 78, né? E aí essa a parte da história que o Lalo já contou. E aí a gente veio montar aqui. Só fala para nós, porque você fala de 80, 70, né? Todo mundo sabe Brasil, futebol. Com coisa de governo, essa coisa, porque eu tô sul-africano, né? Não sabe para lá, não sabe como apartheid, como essas coisas. Aqui também, Brasil tem militar aqui, essa Sim. época com rugby. O rugby chega aqui no Brasil. O rugby chegou no Brasil junto com o SPAC, o St. Paul Athletic Club. Nos idos de 1888, quando as companhias inglesas vieram para o Brasil, tanto para fazer as estradas de ferro, os engenheiros ingleses vieram para cá, como foram também para a Argentina. O ferrocarril na Argentina também teve muita inspiração inglesa, engenheiros ingleses que vieram, e também para fazer a colonização do interior do estado do Paraná, parte da agricultura, com a antiga companhia Melhoramentos, que era também uma companhia de exploração de café, agropecuárias e tal, de origem inglesa. E os ingleses, com esse sempre tendência de associativismo, montaram um clube em São Paulo, e o inglês Charles Miller veio de navio para o Brasil para trabalhar nessas companhias. Já existia esse clube. Charles Miller trouxe na cabine dele, do navio, a bola de futebol e a bola de rugby vindo. Então, o clube que iniciou o futebol no Brasil também iniciou o rugby. A mesma pessoa trouxe as duas bolas para o Brasil. E do mesmo jeito que o futebol começou com um jogo Rio de Janeiro
São Paulo, o rugby também iniciou com a competição entre São Paulo e Rio, porque também havia uma colônia inglesa e também havia um clube inglês em Niterói, no Rio de Janeiro, e desses dois clubes ingleses que começaram a ter as primeiras partidas de futebol e de rugby. Nossa, tá incrível isso, né? Eu acho que poucas pessoas sabiam isso, esse Uhum. parte do rugby. Todo mundo fala, rugby no Brasil. Mas isso é uma coisa muito bom conhecer pessoas com esses nomes, com bolas, porque sempre é uma coisa difícil, né? Para saber o rugby chegar aqui com quem. E Lalo, você Não, do Argentina vem aqui? porque, como ele comentou, o meu clube é Tucumán Lagoon Tennis Club, que é o campeão argentino. Onde você começou? É o campeão argentino fez semana passada a final. E eu fui o primeiro campeão tucumano como capitão desse clube. Eu me criei nesse clube porque em Tucumán temos, e na Argentina em geral, o espírito de clube é diferente daqui. Então, no clube você vai praticamente todo dia, vai com a família, ou vai tomar café, vai almoçar, e a vida é de clube, a vida é de clube. E nós tínhamos campo de rugby, campo de tênis. O que fazia? De criança, assim, aprendi a caminhar e aprendi a jogar rugby e jogar tênis. Então, é automático, você é um esporte que você pratica desde sempre. E já que falou da bola, é uma coisa curiosa. Aqui não tínhamos bola. Ah, tem essa história, Não né? tínhamos bola para... que fazemos? Só tínhamos bola redonda, né? Nós temos dois jogadores de rugby que queríamos jogar, não tínhamos com quem, nem bola sequer. E eu pedi para meu pai mandasse pelo correio a bola, chegou a bola, fomos para Praça Osvaldo Cruz, eu passei a bola entre os dois. Ficamos a tarde inteira passando bola. Que saudade que estávamos de tocar uma bola de rugby. Olha só, Fazia esse anos. bate-bola, literalmente nasceu o desejo de Sim, começar um clube. sim. E uma coisa curiosa também que eu percebi ao ler um pouco a respeito da formação e de como vocês começaram, quando vocês foram convocar jogadores para trazer para o rugby, muitos deles vieram achando que era futebol americano. Exato. Né? Então, Sim. tem também um pouco dessa confusão, né? Para quem está ouvindo a gente, talvez não conheça tanto sobre rugby, pode também haver essa confusão, né? É a mesma coisa, não é a mesma coisa, é parecido? Explica um pouquinho pra gente. Bom, é completamente diferente, né? É o único que tem uma bola parecida, mas uma coisa é espetáculo, nosso esporte, né? Que é diferente. Respeitando as diferenças, há uma origem que é do rugby, né? Do futebol americano tem essa origem, por isso é um desmembramento desse esporte. Então tem algumas similaridades, mas poucas. E realmente o que viram, porque nós fabricamos os cartazes e fomos colando pela rua, por todos lados, e íamos os dois como loucos nas praças, nos postes, e juntamos, por incrível que pareça, essa primeira juntada foi fabulosa, foi meninos que até hoje estão com a gente. Até hoje estão com a gente. Mas desculpa, conta para nós, esse primeiro treino, onde vocês treinam? Tudo esse primeiro dia, porque agora não tem clube, né? Você só chama... Onde vocês treinam? Na Praça Osvaldo Cruz fizemos primeiro treino durante muito tempo. Depois fomos na Praça do Atlético, né? E passamos a treinar nos finais de semana no Barigui. No Barigui. Durante a semana a gente treinava à noite e no sábado se treinava durante o dia. O Barigui não tinha iluminação e só dava para treinar no final de semana. Começamos no Osvaldo Cruz por ser mais central. E depois a gente conseguiu um acordo com a Secretaria de Esportes para usarmos e recebemos um horário no campo de areia iluminado da Praça do Atlético, e ficamos com esse horário bastante tempo. No 80, né? Sim. Tudo a começar. Tá ótimo, né? Que bom, a prefeitura ajuda até agora para nós. Sim. Sim, até hoje a gente tem a Secretaria de Esporte e Juventude, que está com a gente também ajudando. Quando estava o Lerner de prefeito,
Ele nos cedeu um campo era perto do Iguaçu, nas Cavas do Iguaçu. Mas Peladeiro. Parque Peladeiro. era muito longe para a gente, então não conseguíamos atender muito, e era muito perigoso naquela época, estava muito isolado, então até tivemos assalto com o pessoal nosso, foram assaltados e raptados, tivemos muitos problemas e desistimos desse campo, né? Nós tivemos sempre apoio da prefeitura, nesse ponto a gente não pode dizer que seja muito bem atendido. E na sequência desse campo, um pouco antes desse campo, nós fomos também acolhidos pelo Colorado, antes do Colorado se juntar com o Pinheiros e virar o Paraná Clube. Então nós tivemos um departamento de rugby no Colorado, e depois esse departamento passou a ser o departamento de rugby do Paraná Clube. Fomos treinar no antigo Parque Palestra, que hoje está fechado, na frente do Jockey Shopping, e depois, com a perda do campo lá dentro, porque a gente não tinha sócios suficientes, a gente saiu para o Solitude, nesse Parque Peladeiro, e pela parte de segurança fomos para o PAVOC, que era o clube de campo do Atlético Paranaense, PAVOC, abreviatura de Parque Aquático e Vila Olímpica de Curitiba. E aí, já o Lerner de prefeito já estava como governador, o Atlético nos convidou para a gente fazer um pouco de presença no final de semana. Eles estavam vendendo títulos para os sócios e não tinha movimento no clube de campo. Nos ofereceram, a gente era um grupo grande, nos ofereceram um campo de futebol para a gente treinar e fazer volume para ter visibilidade de que o clube estava sendo usado. Isso durou algo como 2 anos dentro e aí nos ofereceram os títulos de graça para a gente ficar treinando lá. E nesse momento houve o Glerner, já como governador, recebeu uma oferta do Petraglia. Além do clube de campo do Atlético ali, tinha também uma parte de futebol. E havia necessidade de fazer o canal extravasor para diminuir as enchentes na região do Boqueirão e das Cavas do Iguaçu. Ao alargar o rio, se dividiu o clube ao meio. E o Petraglia pediu ao governador: puxa, você dividiu o meu campo ao meio, não vamos fazer ponte agora. O hotel Estância Papa João 23 estava à venda. E o Petraglia colocou para o governador, que era torcedor do Coxa, né, não do Atlético: olha, se você nos der uma mão, desapropriar o clube que você desmanchou ao meio, você me faz um favor, eu compro o hotel Papa João 23 e vou fazer o maior centro de treinamento do sul do país de futebol. E virou hoje o que é o campo do Ganchinho, a estrada lá no Umbará, se não me falha a memória, o centro do Caju, né? Não se usa mais o nome Papa João 23, e o Petraglia, com o dinheiro da venda do clube de campo, comprou o hotel para fazer o centro de treinamento. E aí nós voltamos a perder o campo novamente, aí que a gente voltou a fazer acordos para fazermos jogadas em outros lugares, e aí culminou com a situação depois da gente conseguir o campo da Paraná Esportes do governo do estado, né? Passamos de mão em mão, de prefeitura para estado, para Colorado, para Atlético, para... Esse também passa de 80, 90. Que legal isso. Mas esse primeiro treino, né? Eu só quero voltar para o primeiro treino. Para a história. Sim, eu ia perguntar também. Eu quero saber, quantos brasileiros, quantos argentinos tem? Tinha muito uruguaio. Quantos uruguaios? Importante também da gente falar quando que foi o primeiro jogo. Reuniu essa galera e treinar essa galera também. E quando que foi o primeiro jogo? Porque tem uma dúvida, né? De quando que exatamente é o ano de o primeiro jogo foi em 82. 83. 83. 83, sim. Esse jogo é de 15 ou jogo de 7? 15. Né? Jogamos em São Paulo. Porque o pessoal Desculpa interromper, mas só para explicar quem está ouvindo, né? Jogo de 15, jogo de... Explica um pouquinho para gente. Jogo de 15, esse Rugby Union, Rugby Sevens, esse vem depois, só 7 jogadores. Mesma coisa, rugby, você joga com bola de rugby, menos pessoas no campo e você corre bem mais, né? Você olhar agora,
Antigo, eles pegam jogadores do 15, jogam Sevens, mas agora, existe especialista agora. São especialistas. Sevens agora, uma coisa muito especialista, cerca mundial, a crescer muito, né? É Então a muito gente tem pessoas olhar isso, é jogo bem mais rápido. isso. Então a gente tem É. 2 modalidades, né? Jogos com 15 jogadores e com 7. E aí você estava falando lá, Sim, Luquete, não, que aí o Mauro pode relatar melhor, porque foi da equipe de Maurinho que nos convidou. Nós estamos desesperados para que alguém nos aceitasse como time de rugby, porque nós, eu tenho correspondência com seria a Associação Brasileira, que Naquela época, a associação, a Né? ABR, a Associação a BR, que nós solicitamos que nos dessem importância, que nos fizessem participar de algum jogo. E falaram, vocês continuam treinando, vamos ver depois. Daí ficamos bravos, os dois. Vocês estão vendo aí? Treino, Vocês estão muito longe. Então, praticamente a resposta da Associação Brasileira foi: Foi apoio vamos nenhum. aí, Nesse momento, apoio pai. nenhum. Ficamos tão bravos que decidimos, nesse dia, vamos montar um jogo. Imediatamente. E aí eu contactei a minha equipe em São Paulo, que era a Escola Técnica Federal, né, o Federal Rugby em São Paulo, e meus amigos falaram, não, vamos receber vocês aqui, vocês querem jogar? Venham, né? E aí, final do primeiro semestre de 83, nos receberam em São Paulo e fomos jogar no clube de campo do Palmeiras, o Palmeiras Esporte Clube, não, Palmeiras mesmo de futebol e tudo. E o clube de campo do Palmeiras ficava perto da represa de Guarapiranga, em São Paulo, e lá foi o nosso primeiro jogo. E tivemos, a Federal convidou um árbitro que era jogador do time do Pasteur, em São Paulo, chamado Jumbo, né? O Maurício. E ele apitou o jogo, tivemos um bom jogo, tudo e tal, perdemos, né? Se não me falha a memória. Perdemos. Mas sabe que, não sei se sabe, os dois tries de Curitiba, que foram o primeiro e o segundo try, eu que fiz. Fundador. Primeiro try. Claro, porque eu que sabia jogar. Eu tenho uma pergunta para vocês. Só esse primeiro jogo, 83, no São Paulo. Você lembra os jogadores? Quem jogou? Sim, eu me lembro. Vamos lá, como é comum. Por exemplo, na ponta, nós tínhamos a Ricardo Gama Monteiro, Ricardo. que agora é o filho dele casado com minha filha. É assim. Fica dentro da família, né? Ficou tudo dentro da família. Tem o Urso, tínhamos Álvaro, tínhamos Raurich, tinha Virgílio, Giorgio Marcossia. Aí na primeira linha estava Oswaldão, Daniel, o Primo, o Amarildo, que já estava naquela época. O João não tinha chegado ainda. O John não, nem John, acho que nem Frederico nessa Frederico. época, né? Amarildo, Primo, tá faltando um que era tocador de trombone na fanfarra da escola técnica. Tem muito desses nomes até agora. Fica junto. Não, eles são. Nossa, tá ótimo. Somos isso, amigos né? há mais de 40 anos. Claro. Caramba. Até agora, eu vi muito desses jogadores esse ano de lado no campo, né? Exato. Incrível isso. Na sequência desse jogo, tivemos o relato desse árbitro, a Associação Brasileira. Pô, os caras jogam, sabem o que estão fazendo, né? E começou um movimento em São Paulo para nos receber. Na sequência, o meu time, a Federal, veio retribuir a visita, e aí eles já vieram em setembro. Minha filha nasceu 31 de agosto, quarta-feira. Então, quinta, dia 1º, sexta, dia 2, sábado, dia 3 de setembro de 83, 4 dias de vida da minha filha, o time inteiro foi me visitar em casa, levaram roupinha de presente. Tu imagina eu recebendo 15 jogadores num apartamento de 80 metros quadrados, né? Uma filha que tinha acabado de chegar em casa, ela nasceu quarta-feira, na sexta foi para casa, no sábado estava recebendo Jogadores visita do dos rugby. tios. Todo mundo pronto.
Minha filha fez agora 41 anos em agosto passado, né? Então, essa data marcou muito por causa disso, né? Ela recém-nasceu, não vou esquecer a data de nascimento da filha, né? E aí voltaram também, depois de um bom jogo, para São Paulo, isso em setembro, e aí nós já recebemos convites para irmos participar do maior encontro de rugby de todos os times, que ainda se acontece, que era o Lions no SPAC em São Paulo. E aí foi a nossa primeira aparição em São Paulo na frente de todo mundo. Fizemos 2 times de Seven, né, para participar. E aí a gente se apresentou oficialmente ao mundo do rugby. Sim, eu só quero explicar. Lions é sempre Sevens, né? Sempre Já comecei muito tempo atrás, não certo por data, mas sempre Sevens. E tem uma. Não agora, mas eu fico até. Minha primeira vez aqui. E Lions fica sempre grande. Tem pessoas lá fora, times lá fora, vem aqui, Estados Unidos. Eu lembro, 16, tem uma time no África do Sul, vem aqui, Zimbábue, vem aqui também. Isso é uma coisa grande. Esse campeonato. Esse campeonato de... Que é o Lions de em São Lions, Paulo. é. Legal. Muito legal. Que é sempre um jogo de 7 jogadores. 7. Que foi lá que oficialmente, então, o Curitiba Rugby Se apresentou ao mundo do rugby, todos vieram a nos conhecer. Até então a gente só tinha jogado 2 jogos, um em São Paulo e em Curitiba, com a Federal, né? Você lembra outra times? Jogou no Lions Sevens? Não sei, não, aí já tinha. Em São Paulo já tinha o tem. Pasteiro, já tinha o SPAC. Naquela Nós época, jogamos todos os Bandeirantes, gols. todos. Jogou Federico, João, pela segunda linha. Botamos todos no campo. Mas isso é importante. Porque não tive- Os outros podem jogar também, né? Jogou mais lento, mas não jogou. E aproveitando sobre essa definição do rugby, dos jogadores de 15, de 7 e também o entendimento de como que esse jogo acontece, eu queria perguntar para o Gabriel, atual presidente, sobre se as pessoas ainda confundem muito o esporte, como que eles chegam hoje no campo procurando o esporte também, já tem uma popularidade maior na cidade? Conta um pouquinho para a gente como que é isso hoje para o clube e para o esporte do rugby em geral. É legal, né? Tá escutando essa história e ela parece recente. Tudo que aconteceu com vocês, incrivelmente ainda acontece. O pessoal tem dúvida do que é o rugby, se é jogado na grama, se tem que ter algum capacete, mas como é que se jogam sem capacete? Daí você, né, tem que explicar toda uma regra inicial de que um jogo que tem muitas regras e tem muito companheirismo, né? Sim. E até eu queria engatar, né, como o Maurinho e vocês, né, tiveram o convite, né? Como é que no rugby a gente tem uma particularidade que a gente joga, né? E após o jogo a gente não tem uma distinção da equipe. Eu vou fazer um adendo aí. Um belo dia eu fui à Argentina porque eu tinha muito intercâmbio com o meu clube para aprender as técnicas novas do jogo e tal. E eu perguntei contra quem vocês vão jogar este fim de semana. E todos me olharam assim, ficaram bravos comigo. Que foi? Com quem vamos jogar, não contra quem. Sabe? É isso que foi transmitido. Vocês, o time contrário que está na contra de você não é um inimigo, não é nada, porque ele que vai te ajudar a você se divertir, passar um bom momento, fazer o que você gosta. Se essa equipe não existisse, o rugby não existiria. Sim. Então, São 2 times, né? claro. Esses... E a bola também. A bola você não joga sozinho com uma bola de futebol. Sim. Você precisa outro. Agora quero voltar, né? Vocês foi para São Paulo, primeiro jogo. Quem é o primeiro time vem para Curitiba para jogar? E onde você jogou? Qual o nome? Você sempre Curitiba Rugby ou você Araucárias ou qual é o nome? A gente começou com o Curitiba Rugby Clube, né? Como Curitiba Rugby, e não com o O do Coxa, né? Com o U da cidade mesmo, né? E aí, ao montar o time, tínhamos um garoto que era filho do dono do Curtume de Curitiba, Christian, que hoje está morando no Rio Grande do Sul. E o Curtume Curitiba tinha um campo e a fábrica na rua Itupava, no alto da 15, né, aquela região, onde hoje é o
positivo ambiental. Né? Foi vendido depois do Curtume, mudou para a cidade industrial. Sim. E então o primeiro jogo de rugby em Curitiba foi na Itupava. O campo ainda existe lá, o campo que o Positivo tem dentro do colégio foi naquele campo que foi o primeiro jogo aqui. Depois, já 84, a gente já Mas estava contra hospedado. quem você joga para lá? A gente jogou aqui, recebemos a Federal aqui em Curitiba. A Federal também vem aqui. E aí, Então, no 84, entramos no Campeonato Brasileiro, e aí nós já estávamos no Colorado, treinávamos no Dorival de Brito e Silva, no fundo da rodoviária e da rodoferroviária já naquela época, e aí o clube nos cedeu, onde hoje tem o supermercado na Avenida das Torres, começou como Big, hoje eu não vou lembrar o nome dele que está lá. Condor. Não é Condor. mas é um supermercado. O supermercado é na esquina da Avenida das Torres com a linha verde. Ali chamava Britânia. Era o campo do Britânia, que era um dos times que se juntou com o Colorado. E o Colorado era Ferroviário e Britânia e Palestra Itália. Né? Mas então já era uma das sedes do Colorado, que era o Britânia, onde a gente jogou. Já aí recebemos o Campeonato Brasileiro, segunda divisão naquela época ainda. Sí, Né? ese juego fue muy divertido, porque comenzamos a jugar y fizemos primero scrum. E a polícia entrou a separar. Eu ia falar, eu li uma história dessa. Eu li uma história dessa de que, exato, um jogo da década de 80, onde quando aconteceu o Scrum, a torcida achou que era uma briga Sim, e entrou com queria tudo, a invadir o polícia campo toda e separada. invadiu, então. Você precisa explicar para o policial o que é rugby. Vamos explicar, então, para quem está ouvindo, o que é o Scrum e por que as pessoas pensam que isso pode parecer algo que não seja o jogo. Quem é perto de scrum é esse. Tem várias teorias para explicar o Scrum. Agora, para um áudio, para a gente conseguir explicar, assim, seria como se fosse um cabo de guerra, com 8 jogadores de cada lado, onde os 3 primeiros de cada lado estão abraçados, seria a primeira linha com 3, a segunda linha vem 2, e aí então você forma um triângulo se você olhar por cima, né? E tem 2 jogadores, o sexto e o sétimo vão fechando as laterais. Então você imagina, 3 jogadores de cada lado, abraçados lateralmente, trançam as cabeças e colocam as cabeças no peito dos que estão na frente. E aí os segundos, o quarto e o quinto, né, vão entrando atrás desses, formando um triângulo. E aí se forma um túnel debaixo da cabeça desses primeira linha, onde a bola é colocada, e você não pode usar as mãos, tem que empurrar o time, tentar colocar com os pés a bola para trás, para que a bola saia por trás. E o time que ganha esse cabo de guerra, ganha a posse de bola. Mas isso é uma coisa, né? Scrum troca muito de 80 até agora. Sim, Nossa, antes você chega para lá, nossa, 1, 2, pá, cabeças juntas. Era Pensa, muito nossa, tá, diferente. não, Isso que muito você quer diferente. dizer? Mas, bem diferente. nossa, eu posso olhar Scrums todos os dias, né? É uma coisa de linda olhar. Tudo Para mim, fino, a parte mais linda de qualquer esporte é o scrum. Scrum é Olha, ótimo. Isso, 8 pessoas para o seu trabalho junto, né? Você conectado. Respiram juntos, é Nossa. incrível. E mais, esse não é só força, mas tudo, tem tática também, tem scientific, precisa de data como isso. Esse não, talvez você, mais pesado você vai ganhar, mas tem melhor tática da outra pessoa, você ganhar também. Isso é fundamental para os jogos, né? Se não ganhar esses Scrum, é difícil. Confessar uma indiscrição, somos amigos de todos que jogam com a gente, mas nós que jogamos no Scrum somos muito mais amigos. Né? Isso é muito Porque a legal. gente tem que se salvar muitas vezes, tem que confiar no amigo que está do A lado. pressão que a gente sente dentro do campo, o corpo inteiro você está pressionado, é uma coisa inenarrável. Eu acho isso muito interessante, porque para quem olhou naquele momento do Scrum lá, que achou que era uma briga, para quem tá assistindo pode parecer algo, ou para quem até mesmo tá ouvindo agora, pode parecer algo que, meu Deus, pode ser agressivo, mas uma coisa que tá sendo perceptível aqui hoje, ao registrar esse encontro, é que vocês estão muito emocionados de estarem aqui, porque é muito mais do que só o esporte. Não à toa, quando a esposa do Mauro falou para você que ele jogava rugby,
rugby, imediatamente, não, quero encontrar ele. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho pra gente também sobre esse sentimento e esses valores que o esporte traz, porque não é só a força, não é só. Todo esporte coletivo carrega um pouco disso, o senso de coletividade, a conexão das pessoas que estão ali envolvidas para fazer aquilo acontecer. Mas no rugby em especial, o que para vocês Por tem isso, de maior valor? para mim, nasce com a bola, como eu estava te relatando. A bola, por ser dessa forma, você não pode jogar sozinho. Você precisa de alguém. E para explicar E- quem está ouvindo, é. gente, a bola ela bola é é oval. oval, né? É diferente da bola de futebol. Pode Claro. continuar. Né? E você precisa de alguém para acompanhar esse jogo. Tá? E você não pode jogar você e outra pessoa sozinho. Você precisa de um oponente. Então você tem que respeitar essa pessoa. Então começa esse negócio de respeito mútuo, né? Uhum. O colega e o adversário. Esse respeito, vamos a jogar, mas alguém tem que organizar essa coisa. Alguém vai ter que se sacrificar, como era no início na Inglaterra, que era acho que era o prefeitor, o zelador do colégio, que tinha que se sacrificar e não ia jogar para ir ajudar a pitar, Sim. para que fosse um jogo organizado. Então, se essa pessoa está se sacrificando para o outro se divertir, o máximo respeito que tem que ter com essa pessoa. Então, esse entrelaçar de situações, de relações, isso é o que faz o nascimento do rugby como esporte. É um respeito muito grande que você tem, tanto pelos jogadores, pelos árbitros, quem ajuda a partida. Você não segrega só quem é jogador de quem é árbitro, quem está na torcida. Você tem uma comunidade toda. Tanto que até hoje, mesmo num mundial de rugby, as torcidas no rugby não são divididas. Você não tem medo que a torcida de rugby vá brigar. A gente já teve a oportunidade de estar 2 vezes em mundiais na França, em Gales, na Nova Zelândia. Eu, como torcedor da Argentina, o Brasil nunca foi ao mundial, né? Mas, Ainda, né? Ainda. Mas estando na Nova Zelândia, torcendo pela Argentina, jogando contra o time da casa, contra os All Blacks na Nova Zelândia, a gente levantava para aplaudir uma boa jogada, e os neozelandeses ao lado, nenhum deles falava nada que fosse contra. Ao acabar o jogo, com a Argentina perdendo da Nova Zelândia, fomos cumprimentados pelos neozelandeses. Puxa, obrigado. O time que vocês vieram torcer foi o que melhor nos enfrentou até agora. Ninguém estava naquela situação de estar se vangloriando, tirando sarro, alguma coisa assim, do time que tinha perdido. Caminhamos na rua com camisas da Argentina para ir buscar o carro, longe do estádio, todo mundo cumprimentando, e éramos poucos, né, torcendo pela Argentina, do outro lado do mundo, né? E mesma coisa sentimos em Gales, sentimos na França várias vezes. Não tem estigmação entre nenhum lado. Todo mundo se apoia, todo mundo sabe que é importante você ter uma torcida unida também, né? Esse parte também, terceiro tempo, né? Depois 2 times, jogo, vai depois, vamos tomar cerveja. Você briga dentro do campo, né? Você passa essa linha branca, tá louco na cabeça, né? Você vai fazer o que você precisa para ganhar. Mas depois, eita, vamos tomar cerveja junto. Você sabe, nossa, eu bati você, eu até com você duro, pisa no seu braço, mas depois você toma uma E cerveja. aí se comenta o que aconteceu no jogo. Você pode se juntar com, por exemplo, eu jogava de hooker, vou encontrar com outro hooker, assim, uma posição do jogo, a comentar o que achou meu jogo e você também. No fim, você termina sendo amigo do pessoal do time contrário. Sim, isso que eu quero também que vocês expliquem melhor, que o Eki acabou de falar, o terceiro tempo, né? Que é um tempo além, o Gabriel falou há pouco também disso. É um tempo que vai depois do jogo de confraternização, de celebração, é isso? Explica um pouquinho pra gente, então. Independente do que aconteça em campo, que time ganha, que time perca, você tem o terceiro tempo é considerado uma continuidade do jogo. Olha só. É uma festa, uma compra. Cada lugar
lugar tem alguns lugares que é um chá, tem lugares que é um churrasco, tem lugares que é um almoço, alguma coisa diferente. E na nossa época, nós estamos falando de coisa de 40 anos atrás, além de tudo isso, a gente tinha muita amizade pelos outros times, porque a gente sempre tinha que viajar. Era o único time na cidade. E a gente tanto era hospedado na casa dos jogadores, conhecia a família dos adversários, às vezes do dia seguinte, como também quando eles vinham para cá, a gente os hospedava em casa. Então isso fazia com que você tinha os adversários conhecendo a sua família e você conhecendo a família deles. E essas pessoas normalmente iam também para o campo na sequência. Então você não ia querer fazer algo indevido na frente das famílias que você conheceu, seja da tua, seja dos outros, né? E as famílias às vezes ficavam lado a lado também. Mas essa parte do terceiro tempo ela é muito importante para o rugby. Tanto que o juiz da partida de rugby segue tendo ascensão no terceiro tempo. O juiz pode dar um amarelo, pode dar uma advertência, inclusive na festa. Né? Não se usa, mas isso mais ou menos caiu em desuso, né? Mas essa prerrogativa sempre teve. Então as pessoas respeitavam o árbitro, porque qualquer coisa fora podia ser relatado até após a partida concluída, porque ela fazia parte da fleugma britânica, né? Esse respeito entre os jogadores. Você vai para a festa para respeitar, para ser respeitado, para poder comentar e aumentar os laços, porque vai haver uma próxima partida. A gente sabe, o rugby sempre vai te dar uma nova chance, né? Seja de você inverter um resultado que não tenha sido bom, seja de você, até numa certa situação dentro de campo, você lembrar que houve alguma jogada talvez indevida e retribuir no mesmo tom. Isso era uma coisa que a gente tinha como que... E isso nunca era uma coisa de estigma, isso nunca era não se chamava de uma vingança, era chamado um acerto de contas. E era esperado por todo mundo, sabe? Era uma coisa muito interessante. Mas vocês foi por muito terceiro tempo, né? Conta uma história para nós, uma coisa engraçada aconteceu no terceiro tempo, porque eu sabe coisa aconteceu. Tem muita história para contar, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Tem coisas que você pode falar agora, tem coisas melhor não falo, né? Mas vamos pensar uma coisa. No terceiro tempo pode falar todas. Pode falar todas? Não. Eu consigo me lembrar ainda, então vamos lá, bem assim. Tivemos um jogo que nós fomos a Porto Presidente Stroessner, hoje Cidade Leste. E fomos jogar dentro do clube de campo, um pouco depois da cidade. Onde tinha o campo de rugby, normalmente ali a elite da Cidade Leste que joga rugby, nos hospedaram e tal. E o terceiro tempo foi na casa de country, né? Onde seria onde seria... Tem um campo de golfe também, então vocês imaginam E eu, como capitão da partida, fomos de ônibus para Foz do Iguaçu. Minha esposa foi a única mulher dentro do ônibus, foi como repórter, a gente brincou, né? E no terceiro tempo, todo mundo bebendo e tal, as mesas grandes, e o capitão do time adversário desafiou a fazermos um striptease sobre as mesas. Né? E puxou com a esposa, ele também estava com a família dele lá e tal, e aí ver quem é que chegava a última peça, quem teria menos vergonha, né? No fim acabamos os dois de cueca em cima da mesa, com todo mundo torcendo que a última peça fosse tirada, e nenhum dos dois, claro, teve coragem de tirar a última peça. Mas aqui também aconteceu quando veio time da Inglaterra, né? De Edimburgo, Escócia. Deixa eu aproveitar assim, como é que, para explicar para as pessoas que estão chegando no rugby, que eu acho que é único nos esportes, né? Tem o terceiro tempo, tem um respeito com a família, tem um respeito com a torcida. Quando começou, né? As pessoas quando chegaram para treinar, e isso até hoje, né? Como é que vocês falaram assim, olha, vocês vão jogar duro, mas depois tá tudo certo, depois, né, a gente vão conversar, a gente vai tomar uma cerveja. Como é que foi isso quando chegaram novos atletas, né, novos conhecedores, né? Isso foi muito simples, porque nós dois tínhamos sido jogadores de rugby de muito tempo. Então isso já estava
a gente, sabe? Eu era o treinador e o primeiro que você fala para isso é o respeito. É a regra número 1. Antes de passar a bola, você tem que respeitar, sabe? E a sorte, como a vida nos pôs lado a lado, né? 2 ex-capitães, 2 com formação de liderança nata, né? Não tem como não reconhecer isso. O espírito de liderança que o Lalo sempre teve, isso sempre foi um exemplo para todos nós. Os exemplos da Argentina, tinha muito mais histórias da Argentina. Visitamos muitas vezes os clubes na Argentina. Eu tive a chance de visitar Tucumã com o Lalo, fui ao clube dele, amigos de Buenos Aires me convidaram para conhecer o outro. Então você vai pegando também essa situação de você respeitar todo mundo. E a gente nunca deixou disso acontecer. Bom, vocês já viram aqui que no meio do podcast eu já enxuguei mais de 4 vezes as lágrimas. Muitos jogos, ao final dos jogos, eu de capitão, muitas vezes eu chegava no terceiro tempo a chorar por ter perdido. E o Lalo sempre veio consolar, veio falar, não, nós vamos conseguir ganhar ainda uma hora, estaremos lá. Muitas vezes eu não me sentia capaz de levar o time à vitória. Você demora muito tempo para formar um time e tal, até a primeira conquista acontecer, né? Então não tem vergonha nenhuma de admitir que muitas vezes, durante o terceiro tempo, dava aquela ponta em, puxa vida, perdemos de novo, né? E eu sentado, às vezes, com um copo de cerveja na mão, com as lágrimas correndo, vinha o Lalo, dava um abraço, porra, nós vamos ganhar ainda. Não Vai fomos chegar persistentes, nessa fomos hora. persistentes. Contra quem? Me lembro- Curitiba ganha. Não, vou falar do primeiro, da primeira medalha, Da estrela que primeira nós ganhamos. estrela. Aham. Nós 2 treinadores do Curitiba Rugby Club. E chegou o Key, eu estava doente, muito doente, questão que o Key sentava na mesa e eu explicava como era o plano de jogo do Curitiba e tal, que era o que pretendia e com a divisão inferior e tal. E aguentava aqui 10 minutos, daí falava, Key, eu vou deitar. E Key ficava esperando, eu ia, deitava, me levantava da cama e voltava a conversar. Assim ficamos meses planificando o que ia ser o time de Curitiba. E nós saímos campeões brasileiros. Olha só. Então, a gente ouviu até aqui essa história de construção e de valores que eu percebi, pude perceber vocês trazendo aqui valores como união, conexão, organização e respeito. Respeito. Falamos muito sobre respeito aqui. Conta pra gente, então, e tudo isso em cima de tentativas, de fazer o time ganhar e ser convidado para jogar fora e viajando. E o Mauro contou aqui mais sobre também os terceiros tempos, que às vezes vocês ficavam tristes. E quando que houve a primeira vitória do Curitiba? Como que foi a primeira estrela, como você mesmo falou, Lalo? Conta pra gente um pouquinho. Não, a primeira estrela, o primeiro campeonato brasileiro. O primeiro jogo que nós ganhamos foi 84 nós perdemos todos. Eu lembro que nós temos uma taça guardada na sala de troféus ainda, que não existia esse troféu. A gente recebeu também todos os times, perdemos todos os jogos do primeiro campeonato que a gente jogou, e aí inventaram para nos fornecer, para nos presentear o troféu melhor terceiro tempo do ano. Olha só. Então, isso, assim, perdemos todos os jogos, mas recebemos melhor que todos os outros times, né? É sempre Isso bom, né? foi um marco, né? E essa é a construção de uma experiência, né? A gente tem mania de achar que a experiência ela vem só com o acerto, com a vitória. A experiência vem do erro também. Eu não lembro assim, esse jogo ganhei, ou esse jogo perdi. Eu me lembro que eu joguei. Tá? Sim. Isso é o que é mais importante. Eu me lembro com quem joguei, sabe? A emoção de ter um parceiro aqui, outro lá, sabe? Essa emoção É maior do que a é muito vitória. maior que a vitória, que a derrota, que qualquer Nossa, coisa. placar, essas Né? coisas são importantes Não, agora, mas lembro. depois, essa emoção, sei, Aham. essa coisa você lembra, né? Esse cheiro, nossa, tackle duro, isso, ou esse E a cara. gente usa Essa muito, coisa você lembra. nós né? usamos uma figura de linguagem que a gente sempre construiu assim. A gente não fala só o resultado do jogo. Você tem momentos felizes em campo. Se você tem menos momentos felizes do que o adversário, você perde a partida. Porque o momento feliz é quando você marca um ponto, constrói uma boa jogada. Então, você sempre tem momentos felizes.
E esses momentos felizes é daquele que você lembra. Quando você consegue ter mais momentos felizes dentro de uma partida, você termina por ganhar, claro, quando a pontuação vem. Mas você sempre vai, mesmo perdendo, sempre vai ter tido um ou dois momentos felizes em campo, ou mais. E você vai colecionando esses momentos felizes. É desses momentos que você se lembra, independente de ter perdido o jogo. E você vai construindo isso no caráter da pessoa. Isso forma a sabe? pessoa. Aquela coisa, você cai no rugby e levanta e vai para frente. Como Sim, você fica tem que caminhando, né? toma alguns Esse é tombos na importante. vida e vai para frente também. Então, o rugby te ensina a trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Perde-se de vez em quando, mas você não perde a guerra, você perde a batalha. A guerra nunca vai terminar. A guerra é a vida da gente. Sempre, né? sempre vai aprender com derrota, vitória, vai aprender sempre uma coisa. Você aprender, né? Você não fez erro, você não aprender. Você não sabe perder, você nunca vai ganhar. Isso é uma coisa, nós precisamos... Uma coisa para mim, por rugby, sempre fazer isso, né? Muitas coisas, você aprender como rugby, você pode implicar com a sua vida, né? Claro. É tudo você fazer agora, e se você ganhar amanhã. E eu acho que mais importante do que trazer, claro, as regras do jogo e do esporte para essa geração que está chegando hoje, também dentro do clube, mas também o desafio de passar valores como esses, que são tão importantes da gente se lembrar para essas pessoas que estão chegando agora e trazer esse valor muito além da regra do jogo, mas também como algo cultural, que está implícito aqui no esporte e que você vai levar para sua vida, né? Então, hoje também é algo que a gente precisa continuar trazendo para essa geração que está chegando e que está construindo o time, né? Veja como no rugby não falamos o mesmo idioma. Ele é sul-africano, ele é deutsche, brasileiro, eu sou argentino. Não tem problema. Sim. Porque nós falamos de rugby é uma mesma língua. É de respeito, de obediência. Esses valores, né? De valores. Esses valores, eles implicam esses 4, 5 valores. Não lembro. Falamos aqui, vamos lá, vamos recapitular então para quem está ouvindo a gente. Falamos de organização, falamos de respeito, de parceria, conexão entre os jogadores, os times. O que mais a gente trouxe aqui? Alguém lembra mais um? Foram 4? Nós lembro uma coisa, nós não falamos nada ainda, né? Eu quero para você. Bigode. Bigode do Lolo. Ele é famoso por esse bigodão, né? Mas aqui não tem bigode. Agora sim, porque nós olhar para você, né? Vamos contar para você. Esse primeiro treino, você tem bigode também? Tinha barba até. Ela tem barba? Aham. Ah, Lala, nunca vi você com barba. Só esse bigodão, né? Isso é importante. Curitiba Rugby precisa... Esse touro nós tem para lá, precisa de uma bigode. Teve uma marca registrada, né? E deixa eu aproveitar, uma outra marca registrada que é a nossa é o touro, né? E como que surgiu o nosso símbolo? Como que surgiu o touro, Curitiba Rugby? Viajei para a Espanha e quando estávamos montando assim o nome do clube, essas coisas e tal, eu estava com a imagem do touro, eu fiz um desenho do touro e eu falei, vamos colocar Curitiba, vamos colocar símbolo do touro para... Eu falei para o Maurício, o que você acha e tal e tal, e ele não entrou, né, porque tudo saía assim, o nome, o símbolo, nós tínhamos que decidir porque éramos o único velho rugbyista que tinha. E daí saiu a imagem do touro, porque o touro tem essa imagem de resistência, de resiliência, sabe? De luta. Um animal forte, né? Forte, bravio. Que avança sempre, sempre vai em frente. Então ficou assim, daí que nós adotamos o touro. Ai, que massa, que legal. Muito legal trazer a marca registrada do touro como símbolo do Curitiba Rugby e tantas outras histórias. Lalo, Mauro, foi um prazer imenso receber vocês aqui com a gente. Espero que vocês venham mais vezes para abrir esse episódio e tantos outros, compartilhando muita história, porque tem mais história, né, que a gente sabe. Muitíssimo mais história, né? Estou com esse gordo, tem A gente quer saber mais, então, e você que está acompanhando também, que está assistindo, que está ouvindo esse primeiro episódio, comenta aqui com a gente se você quer saber de mais histórias, se você conhece, para a gente poder trocar cada vez mais aqui. E para você que está assistindo e acompanhando o nosso podcast e quer saber mais sobre os treinos, como que você faz para conhecer, para jogar, estar perto do Curitiba Rugby, Kay, fala um pouquinho dos treinamentos, de como acontecem, como as pessoas podem participar, se é gratuito, se paga, como é que faz?
primeiro o sol chega, nós treinamos no Paraná Esportes, no Tarumã. Terças, quinta-feiras, vai começar às 7h30, 7h45. Da Tudo- manhã, da noite? Da noite. Ó, Ja, 19h45. Ja. Para treinos, todo mundo treina junto, masculino, feminino. Nós temos juvenas também, treino junto. Isso é importante para nós. Só chega para lá, conversar com nós, eu sempre para lá, e o resto dos jogadores também. Conversar, aproveitar e depois nós conversar com o resto. Juvenas treino terça, quinta-feiras também, às 3 horas, até 5 eles treinam. No Paraná Esportes também. So, vem para lá, conversar com nós. Eu sempre para lá. Difícil não vir me, porque está uma corpo de iglo. Mas você vir me para lá, vamos conversar. Vamos, mais pessoas, trouxe sua família também. Sábados, treinos 10 até meio-dia no mesmo campo. Y entrar a contacto por internet, por alguna Sí. forma. ¿Cuál Sí. sería el contacto? E contacto tudo no Instagram. Eu acho que nós temos Instagram, Facebook, TikTok. Todo mundo no TikTok agora, né? Tem tudo para lá. Nós podemos No olhar Curitiba, para nós. Curitiba Rugby. Curitiba Rugby, né? Arroba Curitiba Rugby. Arroba Curitiba Rugby Clube, ó. Curitiba com U, Rugby, RUGBY, Clube com E no final. Esse é o nosso Instagram, TikTok, Curitiba Rugby Clube. É só mandar uma mensagem caso você queira. Mas como você ouviu o EK falar aqui, terças e quintas à noite, o treino adulto, masculino e feminino. À tarde, o treino juvenil, né? Sim. A partir das 3 horas, terças e quintas, finais de semana, a gente recebe toda a família para jogar, compartilhar e celebrar esse esporte, todos esses valores que ele agrega. E tem sábados também, né? Tem mais kits. Né? Para pequenas. Infantil. Tem infantil também. também. Começar de novo, né? 10 até meio-dia. E mãe e pai leva crianças e treina junto com adultos. É um esporte para toda a família, gente. Você está super convidado, caso você ainda não conheça. Vá lá no nosso campo conhecer, Paraná Esporte. Agradecimento também à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, da Prefeitura de Curitiba. E mais uma vez agradecer aos nossos ilustres convidados, Gabriel, Lalo, Mauro. Mais uma vez, obrigada. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Chao. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Vai avançando. Mas foi um jogo extremamente leal dos dois lados. Ele dá um tapinha, vai pra frente. E é trai!